Retornamos com o programa Cenário Político, agora adentrando a sua segunda hora, e com prazer nós estamos recebendo o ex-prefeito de Batatais, ex-vereador Fernando Ferreira. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Fernando. E presidente do PSOL. Boa tarde. Não, mas agora nós vamos falar na sequência. Com certeza. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar novamente aqui na TV Educadora. A última vez foi no debate. Isso. Né? E agora estou de volta aqui. Boa tarde, Valéria, o Julião, o Ricardo, o pessoal todo da TV Educadora, né? Os dirigentes, diretores. E principalmente os telespectadores que nesse momento agora passam a nos prestigiar. Falar que mais uma vez é um prazer e outra oportunidade para a gente conversar com a população, né? E falando um pouquinho também sobre o meu partido, o PSOL. Eu não falei na apresentação, porque é exatamente a primeira pergunta que eu vou te fazer, primeira colocação, que você me falasse a respeito desse 7º congresso que vai acontecer do seu partido, sendo você o presidente aqui em Batatais, tanto estadual como federal. Paulinho, o PSOL é um partido muito democrático e esses congressos são importantes porque ele define a participação do partido nos próximos, nesse caso agora, no próximo ano, tá? Então, esse congresso é diferente dessa vez porque ele vai ser totalmente virtual, né? Menos o processo de votação. Ele já está acontecendo, já se iniciou. Tem primeiro o Congresso Estadual, né? Nós estamos na fase municipal. Dia 12 de setembro, o Congresso Estadual. E depois, 25 e 26 de setembro, o Congresso Nacional. Então, ele vai afunilando, né? Primeiro, são ouvidos os filiados nos municípios, né? Então, já foi a fase de debate, os debates foram virtuais, cada diretório municipal marcou uma data direitinho, fez os debates, nós fizemos aqui em Batatais, no finalzinho do mês passado, e agora está acontecendo o processo de votação. Hoje, por exemplo, está sendo realizada a votação em Ribeirão Preto. E Batatais vai ser agora, no próximo domingo, no Dia dos Pais, dia 8, vai ser durante o dia todo, onde os filiados vão se dirigir até a sede, né, no nosso caso, na Chiquinho Arantes, e vão fazer o seu voto. E vão votar em quê? Nas teses que foram apresentadas, o partido é composto por diversas correntes internas. Não sei se você já ouviu falar. Essas correntes, elas apresentam suas teses, cada uma com uma formulação de qual deve ser a posição do partido, principalmente no caso eleitoral o ano que vem, né? Então, eu faço parte da Primavera Socialista, é a mesma corrente que participa o deputado Ivan Valente, a deputada Luísa Irondina, o Guilherme Boulos, né, nosso futuro candidato a governador do estado, que a gente espera, entendeu? E companheiros também daqui, da região. A Primavera Socialista apresentou a tese e o principal seria o seguinte: deixar em aberto a questão de coligações para o ano que vem, para o início do ano que vem. Ou seja, terminado o Congresso, você tira uma comissão interna do partido que vai negociar com os outros partidos, porque a ideia da Primavera é que o partido não seja visto de forma sectária, né? E que participe de uma ampla frente de esquerda, né? Mas existe corrente dentro do partido, que acha que a gente deve ter, já de princípio, já lançar uma candidatura própria para presidente da República. Então, em tese, na realidade, você vai discutir esse programa, mas em si seria isso. A qual momento que o PSOL vai apresentar a candidatura própria ou não nas próximas eleições? Então, isso é uma síntese, mais ou menos. Agora, essas teses são muito mais complexas, tem muitas questões que é difícil até de explicar, né, em público, porque é muito extenso, é longo, entendeu? Mas esse processo é interessante porque ele ouve o filiado, a partir da base, né? Perfeito. Está conosco aqui também, como acontece todos os sábados agora, porque é um assunto local, a nossa companheira Valéria Barros, que está a postos aí para receber qualquer pergunta eventual, né, Valéria? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fernando. É isso mesmo. Você que está nos acompanhando aí pelo canal 45.1, caso tenha alguma pergunta, né, para dirigir ao ex-prefeito, basta passar pelo nosso WhatsApp, que é o 99996-2050. Tá ok, Valéria. Obrigado. Fernando,
O que os deputados do seu partido, do PSOL, podem fazer em termos de emendas parlamentares? Tem feito, né? Já tem feito assim. Tem feito já? Já tem feito, e aí nós vamos falar sobre a questão de emenda, porque eu tenho um ponto de vista pessoal, de certa forma é também do partido, mas a gente tem que se adaptar à regra do jogo. Inclusive, com relação à emenda, vamos primeiro anunciar que antes mesmo da gente ter um vereador em Batatais, no caso a nossa companheira a vereadora Anabela Pavão, o deputado Ivan Valente já destinou emenda parlamentar para a cidade. A primeira foi já faz bastante tempo. O ano passado, retrasado, foi por meu intermédio, acho que foi utilizado para a saúde, não me recordo muito bem se acabou sendo aquisição de viatura, porque estava em dúvida, né, a destinação da verba, ou reforma de unidade. Mas recentemente, por intermédio da nossa vereadora Anabela Pavão, o deputado Ivan Valente destinou R$400 mil para a reforma da unidade básica da Vila Cruzeiro, né? Doutor Vinícius, não é isso? Então, ele também, quer dizer, a gente está participando também e ele já destinou essa verba, inclusive. Agora, Paulo, eu queria fazer uma observação, que é uma coisa muito pessoal. Eu tenho uma certa cautela com relação à questão de emendas, né, destinadas ao município. Aqui em Batatais pregou-se muito a ideia de que o trabalho do vereador só seria bem feito se ele ajudasse o prefeito a buscar verba para a cidade. E, na verdade, não é bem assim. Tá? O trabalho do vereador ele é muito mais complexo que isso, principalmente porque ele tem as duas funções principais, que é a de legislar e a de fiscalizar o poder executivo, o próprio poder legislativo e até o poder judiciário. Essa é a função do vereador. Então, não é função de vereador buscar verbas. Veja bem, agora, é importante que faça isso? Eu não vou tirar a importância. Só que aonde que reside a minha preocupação? É que a emenda parlamentar acaba sendo uma moeda de barganha Isso eu ia falar. por votos. Na realidade é essa. É só título de explicação. Por exemplo, eu fui candidato a deputado estadual em 2018. Eu trouxe até um resultado aqui. Você vê. Eu tive em Batatais 2.355 votos em 2018. Uma campanha muito modesta, né? Eu não disponho de recursos nem nada. O deputado Rafael Silva teve 5.104 votos em Batatais. Lógico que um deputado que sempre ajudou a cidade, ajuda a cidade, não resta dúvida. Só que ele tem um grande trunfo. Ele tem dinheiro público para trazer para Batatais, para mostrar na eleição que ele trabalha para a cidade. Então, essa emenda acaba influenciando muito. E, no meu ver, dificilmente nós vamos conseguir eleger um deputado estadual se continuar dessa forma. Por quê? Porque quando a gente não tem, precisa ter um deputado da cidade, ele vai ser eleito pela primeira vez. O que ele vai ter feito para competir com esses deputados que têm emenda? Segundo ponto, que eu acho muito mais preocupante ainda. Normalmente, você tem aquelas emendas, uma emenda impositiva, as emendas que são destinadas a todos os deputados. Cada um tem sua cota e é daí que vem a cota do Ivan Valente. Mas você tem também aquelas emendas que são liberadas para votações, por exemplo, no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa em São Paulo. E aí, quando o presidente da República ou o governador tem muito interesse em aprovar um projeto, ele faz aquela farta distribuição de emendas parlamentares, entendeu? E aí vem a preocupação. Evidentemente que aquele deputado que aceita entrar no jogo, pegar emenda para levar para suas bases, mas em troca do voto num projeto que às vezes prejudica o trabalhador, então isso é muito questionável. Por exemplo, vamos dar o exemplo da reforma da Previdência. Nós sabemos que para fazer a reforma da Previdência houve uma enxurrada de emendas parlamentares. Entendeu? Então, um monte de gente que levou uma pracinha para um lugar, levou uma unidade básica para outro lugar, levou uma viatura
para outro lugar, uma ambulância, uma coisa, votou contra o trabalhador lá na reforma da Previdência. Fernando, essa colocação que você fez, eu tenho debatido e às vezes tenho sido muito questionado e até criticado nesse sentido, porque a gente tem uma linha de pensamento assim. Eu que já fui vereador, já trabalhei com outros prefeitos, porque o negócio é o seguinte, a emenda parlamentar, ela passa a ser um mecanismo, um instrumento do paternalismo, entendeu? Perfeito. Tanto é que caiu a máscara do Bolsonaro. Não, comigo não vai ter acerto, não vai ter o toma lá da cá. E a emenda é exatamente o toma lá da cá. Ela é lá na federação e deságua aqui no município. Porque, na realidade, como você falou, o trabalho do vereador não é correr atrás de emenda parlamentar para trazer dinheiro para a cidade. É fiscalizar o executivo, é trabalhar, apresentar projetos, indicações, emendas, requerimentos e tudo mais. Ele faz por causa do paternalismo político, tanto é que você está vendo o que está acontecendo com o fundo partidário, esse fundão que está sendo aprovado aí. Porque os meus avós, antigamente, sabe o que eles falavam? Que era um chavão? Quem não tem competência não se estabelece. Então agora, para fazer política, vai fazer campanha eleitoral com dinheiro público? Não tem sentido isso daí. Outra coisa, essas emendas parlamentares nada mais são do que mecanismo para se formar currais eleitorais. Esse dinheiro da federação, que é arrecadado dos impostos do cidadão, eles deveriam estar embutidos no fundo de participação do município. Essa que é a grande realidade, e não transformar em emenda parlamentar para angariar voto para candidato nas eleições. Essa que é a questão. Está tudo errado, esse que é o problema. Com certeza, e criou-se uma cultura do paternalismo político, partidário. Essa que é a questão. E você tocou num ponto aí que é fundamental, que é o seguinte, ó, veja bem. O que ocorre com aqueles municípios, por exemplo, que não tem força política, que não tem nenhum deputado regional, coisa, então ele não recebe recurso. Agora, veja bem, você falou na questão de juntar o fundo de participação do município. É evidente, na minha opinião, não deveria haver emenda parlamentar. Tá? E o pessoal também, de certa forma, defende isso. Ele não vai, evidentemente, se recusar a pegar as emendas, porque ele acaba prejudicando os municípios e tudo mais. Mas deveria ser proporcional à distribuição. Aumenta o todos os bolo do municípios. município, Isso, de arrecadação, e distribui direto e tira esse instrumento. Aí você realmente ia focar para votar, para escolher seu deputado federal, deputado estadual, no trabalho que ele faz lá na Assembleia Paulista, no nosso caso, e no Congresso Nacional. Entendeu? Porque senão a pessoa traz a verba por intermédio de emenda e fica à vontade para votar do jeito que ele quiser. De repente você está elegendo um deputado que vai te trazer uma verba, sei lá, para você aplicar no lago artificial, ou numa unidade básica de saúde, e chega lá, ele vai votar a favor da reforma trabalhista, tirando o direito dos trabalhadores. A favor da reforma previdenciária, acabando com a aposentadoria das pessoas. Então, olha, o que esse deputado está fazendo? Precisava, na hora da eleição, falar, ó, vamos falar a verdade? O deputado fulano de tal trouxe a verba tal, verba tal, verba tal, mas só que ele votou assim na reforma da Previdência, votou assim na reforma trabalhista, e abriu o jogo. Agora você escolhe. E nós que conhecemos os meandros da política, eu conheço muitos candidatos que são candidatos eternamente em todas as eleições para pegar dinheiro. O cara pega 100 mil reais de um fundo partidário de partido, põe 50 na conta dele e gasta 50 aí numa campanha muito ridícula, pobre, sabendo, tendo a plena consciência que não vai se eleger a nada, nem a prefeito, nem a vereador, nem a deputado. Essa aí é uma prática realmente hedionda que tinha que mudar e tinha que acontecer uma reforma política do Brasil, entendeu? Para acabar com esse tipo de comportamento, entendeu? Da classe política brasileira. Eu acho que nós temos que avançar muito nesse sentido, sabe, Fernando? O interessante que estão acontecendo coisas, vamos falar um pouquinho da política nacional. Lá num passado não muito distante, eu me recordo, que o Bolsonaro se referiu ao Centrão dizendo o seguinte: o Centrão é a pior coisa que existe na política brasileira. E o nosso ilustre Ciro Nogueira, que virou ministro da chefe da Casa Civil, lá atrás, num passado não muito distante, falou: Bolsonaro é um fascista.
E agora o homem vira ministro chefe da Casa Civil. A política é dinâmica, você não acha? Ô Paulinho, é interessante que agora as coisas estão se esclarecendo. Agora que a verdade está vindo à tona. Porque, na realidade, o Bolsonaro sempre foi um deputado do baixo clero, nunca fez um trabalho significativo parlamentar, ficou 25 anos como deputado sem apresentar resultado nenhum, aprovou 2 ou 3 projetos na vida parlamentar dele, e aí, de repente, ele se pintou como um novo, aquele que vem para mudar, aquele que é o antipolítica, né? Que é o antissistema. Tá? E aí, até você viu a caso do ministro dele lá, que falou que se gritar, pega centrão, não fica meu irmão, como é que ele chama? Eu esqueci o ministro, o nome do ministro. Então, veja bem, o Bolsonaro, agora ele falou a verdade, ele sempre foi do centrão mesmo, ele sempre participou dos partidos do centrão, entendeu? Só que foi vendida a ideia de que ele seria o diferente, que ele veio para combater os desmandos na política, né? Essa coisa toda. E agora está parecendo a verdade. Ou seja, você sabe que se ele não negociasse com o Centrão, ele estaria bem mais próximo de tomar um impeachment, né, do que agora que ele trouxe o Centrão para junto dele. Então, na realidade, aquele discurso caiu. Aquele discurso que não era verdadeiro, agora se escancarou. Entendeu? Não ia lá, o toma lá da cá e tudo mais. Exatamente. E está aí, então, não tem nova política, tudo é a mesma coisa, não mudou nada, não houve combate nenhum à corrupção. O que houve é o seguinte, pedir que se investigue. É o que está acontecendo, né? Porque a corrupção continua tendo. Já visto as denúncias que estão sendo feitas com relação ao Ministério da Saúde. Não, eu acho interessante o seguinte, porque a grande imprensa, todo mundo fala, eu acho que criou um negócio no Brasil, um pensamento diferenciado, porque é o seguinte, todo mundo fala propina, porque é isso, porque é aquilo outro, é porque pegou o sítio, porque pegou o apartamento, é porque não sei o que. Agora me diz uma coisa, você dá ministério para partido. O ministério que mobiliza bilhões não é propina? Não é propina política? Lógico que é troca-troca. Igual nós estamos falando dessa emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma espécie de propina política. Com certeza. Eu vou dar o dinheiro para a tua cidade, se você votar em mim, para ter voto na tua cidade, assim por diante. Isso tudo faz parte, pode ser enquadrado como propina, entendeu? Nós temos, tem que fazer intervalo agora? Não, né, Ricardo? Nós temos uma participação, né, Valéria? Começou Sim. a falar, entra a guerra, bolsonarismo, com tudo mais, já tem telespectador se manifestando aí, Valéria, pois não? Então, a pergunta é a seguinte: o sistema político é por muitas vezes traiçoeiro, e isso faz com que quase ninguém mais acredite em mais nada deste sistema. Você, Fernando, como foi um prefeito eleito pelo PT, por que não é mais membro deste partido? Porque eu não faço mais parte do PT? Isso. Olha, é até uma oportunidade que eu tenho, eu agradeço a pergunta, porque, veja bem, é interessante. A minha saída do PT foi uma questão de cunho pessoal. Por que eu digo? Eu não saí do PT por causa do partido, eu não saí por causa de corrupção, não saí por causa de nada disso. O que ocorreu foi, em 2009, nós tivemos a questão interna no Partido dos Trabalhadores. Nós tínhamos, veja bem, eu vou até confessar uma coisa aqui, publicamente, que eu acho até fundamental, eu já devia ter feito, porque internamente eu já fiz isso. Um dos erros políticos que eu acho que eu ajudei a cometer, eu falo ajudei porque não foi sozinho, que nós cometemos quando estávamos no PT, saindo da administração, para a campanha de reeleição, foi a indicação do companheiro Emerson Caetano como candidato a vice na nossa chapa. Nós entendíamos, na época, que ele era um dos bons quadros, né, um dos principais quadros do partido, e que ele deveria, então, compor, já que a gente ia lutar sozinho, porque nós não tínhamos coligação, e, na época, o ex-prefeito Zé Luiz tinha 14 partidos. O Emerson é um excelente vereador. Então, e ele seria o nome indicado para a Câmara Municipal, e a gente deveria ter indicado outro candidato a vice. Mas teve a convenção, tudo mais, e tirou o nome do Emerson como vice. E nós perdemos uma oportunidade de manter um dos melhores vereadores que o Batatais já teve. O Emerson Caetano foi um trabalho maravilhoso, um excelente vereador, uma pessoa íntegra, honesta, é um político
vamos dizer assim, respeitabilíssimo, né? E, infelizmente, ele acabou até afastando da vida pública. Hoje ele está no PSOL, está afiliado junto com a gente. Daí o que aconteceu? Nós elegemos, na época, o professor Ricardo como vereador. Eu saí da prefeitura e o professor Ricardo ficou. Quando chegou em 2008, na campanha que a companheira Cida Moreira assumiu, porque inclusive o próprio professor Ricardo não quis sair candidato a prefeito, e o PT lançava a candidatura própria, houve um entrevero lá, um problema sério do professor Ricardo na campanha, e ele acabou na primeira sessão da Câmara, depois de ter sido reeleito vereador, ofendendo a Cida Moreira, criticando publicamente o partido. E aí houve um processo de expulsão do professor Ricardo. Tá? Eu não sei se essa história ainda já veio a público ou não, mas ele foi, no diretório municipal, ele foi expulso do PT, na época. Ocorre que ele recorreu, e com razão, né? O recurso foi para o diretório estadual, entendeu? E lá houve vamos dizer assim, uma combinação de abafar o caso e encerrar. E eu, na época, eu fui até, salvo engano, eu não lembro se foi o Zé Ivo ou o Edinho, que hoje é prefeito de Araraquara, que presidiu o PT na época. Eles me ligaram falando assim, Fernando, vamos deixar disso aí, o partido vai pôr um pano em cima e tudo mais, e fica por isso mesmo. Aí eu peguei e disse, olha, ou julga em segunda instância, independentemente do resultado, ele pode até ganhar em segunda instância, ou então saio eu do partido. Foi esse o motivo que eu saí do PT. Então, estou respondendo a nossa telespectadora que perguntou. É uma coisa interna, é uma discordância que eu tive com uma decisão de segunda instância do partido. Tá? Nessa época, então, saiu comigo o Emerson Caetano, saiu o Egídio, saiu o Altamiro, saiu o Nicomedes, saiu o Cida Moreira. Nós saímos, acho que umas 9 ou 10 pessoas e fundamos o PSOL em 2009, em Batatais. Entendi. Só que nós fundamos o PSOL e o partido ficou, vamos dizer assim, não participou. Adormecido. Ficou parado. Ele não participou Eu fui fazer direito, outros companheiros foram cuidar das suas vidas particulares e não saiu, entendeu? Para depois, em 2018, que nós retomamos o PSOL. Fernando, o que você acha em relação ao voto impresso? Eu acho um retrocesso violento. Eu acho que não é por aí. Eu acho assim. Eu penso que não é verdade que o sistema é inauditável, tá? O sistema atual eletrônico. O mundo inteiro está avançando, entendeu? E nós vamos discutir voto impresso. Não era nem para estar sendo discutido. Eu acho que essa discussão o presidente da República está lançando, muito mais com uma cortina de fumaça, desviando o foco da discussão, até preparando uma desculpa, caso ele não tenha um bom desempenho eleitoral. Porque é um absurdo você fazer, inclusive, lives, que não uma só, várias, dizendo que o sistema é falho e não apresenta prova e admite que não tem provas, entendeu? Então, acho que fica perdendo tempo. Ontem eu vi a opinião, não sei se foi do Gilmar Mendes ou de um dos ministros do Supremo, dizendo o seguinte, estava na hora de parar de perder tempo, porque você perde tempo, é uma discussão inócua, não faz sentido, é um retrocesso. Deixa eu perguntar, todo mundo que critica o Bolsonaro, eles falam que é comunista. Você é comunista, Fernando? Se eu sou comunista? Não, olha, eu me considero... Todo partido de esquerda, não, toda esquerda que critica o Bolsonaro é comunista. Socialista. Mas eu vou te falar uma coisa, a questão de ser comunista não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque você tem que ver a raiz da coisa. Por exemplo, lógico que os religiosos podem até ficar preocupados com o que eu estou falando. Eu entendo que Jesus Cristo foi um dos primeiros comunistas. Por quê? Porque ele pregava o bem comum. Ele cuidava da coletividade. Depois houve aí essa questão de ligar comunismo com coisas ruins e tudo mais, que foi um processo que foi sendo feito e botado na cabeça. Hoje nós temos, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, né? Qual o problema? A pessoa que, o filiado do PCdoB é comunista, não tem problema nenhum. Qual o problema? Agora, você pode criticar determinados regimes comunistas que nós já tivemos e que algumas coisas você discorda. Isso é normal. Mas só que foi feita uma pregação,
né? E muita gente contribuiu, inclusive as próprias igrejas, para que criasse essa ideia de comunismo. Não existe comunismo no Brasil, não existe comunismo, nunca houve. Eu falei que implantar o comunismo aqui no Brasil, em 30 dias ele vira pantera cor-de-rosa. Aquela martelo e a foice vai virar o emblema da pantera cor-de-rosa, de vermelho ele vai virar cor-de-rosa. O brasileiro não tem... eu acho que estão exagerando muito nesse negócio. Você vê, por exemplo, o PT ficou 14 anos, né, mais ou menos, no poder. Né? O partido de esquerda ficou 14 anos. O Lula governou durante 8 anos, a Dilma 6, né? A Dilma ficou metade do mandato dela. Tá? Não houve nada disso. Você acha que se eu tivesse interesse de implantar comunismo em algum lugar, já não teria acontecido alguma coisa? Mas eu vou discordar do senhor. Eu acho que o Jesus Cristo foi o maior democrata do mundo. Não, também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei. Mas, Fernando, o negócio é o seguinte, o que você acha do governo Dória agora? Vamos mudar, vamos trazer aqui para o estado de São Paulo. Agora nós vamos falar do Tucanistão. Paulo, São Paulo é um estado extremamente conservador. E, na minha opinião, Batatais também é conservador. Evidentemente, do estado de São Paulo, o estado todo é conservador. Eu, às vezes, fico perguntando, não é possível que o PSDB governa São Paulo há tanto tempo e se você não vê nada diferente, ou atualmente, por exemplo, o governo Dória não tem feito nada de expressivo, pelo contrário, tem feito um desmonte, né, como foi feito com o CDHU, como foi feito com uma série de coisas. Então, hoje você não vendo nada do governo. Então, eu acho que está passando da hora de mudar, está passando da hora de renovar São Paulo, mudar o estado de São Paulo. E nós temos a nossa proposta. O Guilherme Boulos, o nosso companheiro do PSOL, ele fez uma grande campanha para a Prefeitura de São Paulo, né? Foi muito bem votado, é uma das grandes lideranças de esquerda, está extremamente preparado, está pleiteando o cargo de governador, provavelmente, muito provavelmente vai ser o nosso candidato ao governo do Estado, entendeu? Então, eu acho que está na hora de mudar. E o Dória ainda tem um problema sério, o Dória, porque, na realidade, ele não é um grande administrador, ele é um grande marqueteiro, porque é o ramo dele, trabalha com isso. Só que ele deu um tiro no pé, né? Quando ele inventou, caiu na história do Bolsodória. Então, hoje você vê, o Dória vai ter um problema sério, tanto se ele sair candidato a presidente, como a governador, porque o Dória não tem o voto da esquerda, porque ele sempre hostilizou a esquerda, sempre se colocou como o que combate a esquerda. E hoje ele criou um problema com a direita também, principalmente com a extrema-direita, né? Que os bolsominions não suportam o Dória. Ele vai ficar no meio ali, sem saída. Eu não sei qual vai ser a decisão dele. Para presidente da República é difícil, porque seria uma das possíveis chamadas terceiras vias, coisa que eu acho que não vai acontecer. Vai ser muito difícil aparecer uma terceira via. No meu entendimento, a eleição de presidente da República vai ser polarizada, não tem jeito. Tá? O Lula está liderando as pesquisas, é um nome muito forte. O Bolsonaro está na presidência, a depender do que for possível daqui para frente, ele vai se viabilizar também. Evidentemente, hoje ele é um candidato forte, está no cargo, entendeu? E dificilmente vai nascer uma segunda via. Então, eu acho que a eleição nacional está polarizada. E a estadual, o que nós pretendemos é isso, é preciso mudar São Paulo. Então, nós vamos apostar todas as nossas fichas no companheiro Guilherme Boulos para ganhar o governo de São Paulo. Entendeu? E só misturando um pouquinho as coisas, nós falamos sobre emenda parlamentar, falamos sobre a questão de deputados. Ô Paulo, Batatais só teve deputado estadual, só um, que foi o Geraldo Menezes, e por 2 mandatos. Depois, o Pedrinho da Jopem tentou ser candidato, tentou ser deputado. Não tem mais chance, né? Isso. O doutor Claré Dalpico foi candidato, o Ricardo Meri foi candidato, o Raul Vicentini foi candidato, Sabará. Eu fui candidato 2 vezes. Sabará foi candidato. O Sabará. Então, e nenhum obteve êxito. E eu acho que Batatais agora, com mais de 60 mil habitantes, com mais de 40 mil eleitores, está passando da hora de começar a pensar grande. Exato.
entendeu? E nós estamos, por exemplo, enquanto Mas esse PSOL... pluripartidarismo que existe, inclusive dentro da nossa cidade, Fernando, é muito difícil você agregar um número partidário desse muito grande, conscientizar esse povo a votar num candidato da cidade, entendeu? Porque sempre fica... Mas tem que fazer um trabalho. Está atrelado, entendeu? Todos os partidos, com os deputados de fora, por causa das famigeradas emendas parlamentares que nós acabamos de citar. Então, Paulo, eu mas... acho... Não, nós estamos pensando, eu vou até lançar aqui em primeira mão, nós entendemos que a companheira Anabela Pavão, que está fazendo um trabalho muito bom na eu ia te perguntar Câmara sobre a atuação Municipal, dela como vereadora. Daqui a pouquinho a gente vai falar, se houver espaço e tempo, do trabalho dela. Mas é interessante, porque foi uma grata surpresa, né? Ela veio para o PSOL, meu convite, nós montamos um planejamento, esperávamos eleger pelo menos um vereador, né? E nós conseguimos eleger a companheira Anabela, que está fazendo um trabalho maravilhoso, é uma pessoa benquista, é uma pessoa que transita bem em todos os segmentos da sociedade, uma formação muito boa, principalmente na área de assistência social, que é fundamental, é uma área muito importante. E o que nós fazemos? Eu sempre percebi quando fui candidato a deputado estadual, eu até falei aqui que eu tive 2.300 e poucos votos em Batatais e 3.030 votos no geral. No estado de São Paulo eu peguei 700 votos fora de Batatais, muito pouco. Outros que chegaram até mais, que foram distantes, como o Ricardo Melo, tem uma votação expressiva, mas sempre faltou voto, principalmente fora de Batatais. Então, no PSOL, eu estou fazendo um trabalho que é o seguinte, estou aproveitando um pouquinho que a gente sabe de direito e estou fazendo assessoria jurídica para os diretórios da região, por exemplo, Ribeirão Preto, Altinópolis, Guariba, Ibitinga, Itápolis, Jabuticabal, Monte Alto, Orlândia, Pontal, São Joaquim da Barra. E estamos fazendo também um trabalho para a criação da macro-regional do PSOL de Ribeirão Preto. É uma direção regional. E provavelmente, se isso acontecer, eu vou ter assento, eu vou ter lugar nessa direção regional. Trabalho com o atual presidente do PSOL de Ribeirão Preto, João Braz, um grande companheiro, e junto com ele a gente já está alinhavando a possibilidade de lançar um candidato regional aqui, pelo PSOL. E o nome da Anabela Pavão é muito bem aceito. Ela participa de lives no partido, ela tem um trabalho muito bom, e então nós estamos tentando viabilizar, e é uma coisa importante. A gente brinca, ela ainda assusta um pouco com a ideia, mas eu acho que é importante, porque a cidade precisa ter alguém daqui agora, precisa ter um representante da cidade. Nós temos condições, nós temos voto para isso, nós não temos mais que ficar dando voto para deputados da região, e ficar à margem desse sistema. Nós temos condições de ter, pelo menos, de princípio, um deputado estadual. Agora, você falou bem, para isso é preciso conscientizar a cidade, tá? Fazer um trabalho com todo mundo, né? E por quê? Porque se abraçar essa questão, essa causa, nós vamos ter o nosso deputado. Entendeu? Então, nós estamos fazendo esse trabalho aí e eu espero que a gente consiga. Porque o Geraldo Menezes, de muita saudade, né? Um grande amigo meu, extraordinário, ele veio eleito, ele falava, eu venho de lá para cá. Porque ele era eleito pela Caixa Econômica Federal, onde ele fez um grande trabalho lá no gabinete com o doutor Afrânio de Oliveira. Afrânio. De grande, saudosa memória. Fernando, tomando como base o seu governo, quando você foi prefeito, que avaliação você faria nesses primeiros 6 meses de administração municipal do Juninho Gaspar? O Paulo, a princípio, a gente tem que fazer observação de que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação mais rigorosa da atual administração, né? E cedo por algum motivo. O primeiro é que, normalmente, no primeiro ano, você cuida de colocar a casa em ordem, de dar uma arrumada, uma embelezada na cidade, correr atrás das coisas. Por exemplo, eu passo muito ali no Lago Artificial, está sendo feita uma revitalização, uma limpeza, que afinal, a outra foi feita na minha gestão. Então, está com 17 anos que não tem limpeza
do espelho d'água ali do lago. Então está sendo feito. E colocando assim, a gente está vendo que é muito mais um trabalho de estrutura, de infraestrutura, de arrumação, de limpeza da cidade, esse tipo de coisa. E segundo ponto é que todas as administrações, seja a federal, seja as estaduais ou as municipais, elas têm maior parte do seu tempo tomada com relação à crise sanitária, né? A questão do coronavírus, né? Então, e nesse aspecto, eu quero evidenciar duas coisas, uma positiva da atual administração do prefeito e uma que, ao meu ver, é negativa. A primeira foi o seguinte, a gente tem que reconhecer que houve um acerto muito grande quando o atual prefeito decidiu pelo lockdown. Tá? Eu acho que foi um momento oportuno. Os próprios resultados mostraram que ele estava correto e que ele agiu de maneira acertada e rápida. Então, esse ponto a gente tem que dizer que é um ponto positivo. Por outro lado, e já fazendo um paralelo com o trabalho da nossa vereadora Anabela Pavão na Câmara Municipal, uma das matérias mais importantes que a Anabela apresentou na Câmara foi aquele projeto de lei sobre a transparência na vacinação. E eu, pessoalmente, fiquei decepcionado com a administração municipal. Porque com esse projeto, a vereadora deu oportunidade da cidade, vamos dizer assim, da administração, demonstrar transparência. Porque recentemente, havia tido uma denúncia com relação à vacinação por parte do presidente do sindicato dos servidores municipais. Foi até feito pela vereadora Andresa, tá certo? Então, naquele momento, eu entendo que era muito importante para a administração vir a público e, principalmente, lançar mão de um instrumento que pudesse demonstrar que a administração estava aberta a todo tipo de transparência. E que isso era fundamental para a população naquele momento. Entretanto, a bancada governista, lógico, orientada pelo prefeito, votou contra e derrubou o projeto. Eu não entendo por quê, porque ele era fundamental, entendeu? Até porque, veja bem, quando você tem um projeto desse e um trabalho para que ele não seja aprovado, fica a impressão, não é que tem, mas fica a impressão que tem algo a esconder. Pode ser até que não tenha nada, mas foi a impressão que passou não só para mim, mas para muita gente. Então, se por um lado, na condução da pandemia, inclusive decretação do lockdown, o prefeito acertou, por outro lado, eu acho que ele deveria ter trabalhado para a bancada dele aprovar o projeto. Por isso é importante e vai ajudar a administração a mostrar que daqui para frente a transparência é total. A Valéria parece que tem a participação, mais uma participação do telespectador, Valéria. Um assunto até que o Fernando já tocou aí, né? Mas ele coloca aqui um pensamento dele. Direita e esquerda são termos já obsoletos. Ele pergunta se o ex-prefeito acredita que ainda teremos um candidato em alto escalão, no caso presidente, né? Que mude os rumos aí da nação. Ele diz que direita e esquerda... são termos obsoletos. É superado? Não é superado. E eu acho que cada vez mais está ficando claro que não é superado. Que são posições políticas, são válidas, né? São importantes, evidentemente, e são completamente distintas. A maneira de enxergar a política da direita é bem diferente da maneira de enxergar a política da esquerda. Enquanto a esquerda pensa muito mais na parte social, a direita pensa em outra coisa, muito mais em economia e não sei o quê. A esquerda não, pensa em melhorar a economia para ajudar a população. É a implantação de muito mais projetos sociais. Então, isso tem a ver, sim. Eu acho que é a mesma coisa, esse tipo de colocação que foi feita, é a mesma coisa daquelas pessoas que dizem que partido político não importa, o que importa é a pessoa. Não tem nada que prejudica mais a democracia do que esse tipo de opinião. Porque os partidos políticos, eles são a espinha dorsal da política.
da administração pública e tudo mais. A democracia sobrevive por causa do partido. Então, nós precisamos fortalecer. Você fez o tiro de guerra, Fernando? Eu fiz o tiro de guerra. Então, o Bolsonaro, como comandante de tropa que foi, e ainda continua, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, eu acho que o Brasil está precisando, sabe do quê? A gente perde muito tempo, realmente, nessa discussão ideológica. Esse negócio é o seguinte, a tropa do Bolsonaro não olha para a esquerda, jamais. É sempre olhar à direita. Aí tem o centrão, tá? Que é descansar, é a posição de descansar. Aí olhar à direita, aí ele olha para a esquerda. Sabe o que ele está precisando? A ordem de comando que ele tem que dar para o nosso país e para todo o grupo dele e de todos os partidos políticos do Congresso Nacional é o enfrente-marcha. O que o Brasil está precisando, Fernando, há muito tempo, é o enfrente-mar. Essa é a ordem de comando que o Brasil está necessitando. Porque esse negócio de olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para o descansar, que é o centrão, eu acho que é uma perda total e uma guerra que está acontecendo agora na própria internet. E o que nós estamos precisando como nação, da democracia, que ainda eu acho que está engatinhando no Brasil, é o enfrente-marcha. Entendeu? Porque a discussão ideológica toma toda conta de toda a discussão dos principais programas e projetos governamentais do país e perde-se muito tempo nesse sentido, com uma CPI política, com tudo que está acontecendo na nossa nação, numa crise mundial que pegou o Brasil de chofre. Ô Paulinho, vamos fazer umas colocações agora em cima do que você falou. A primeira questão, por exemplo, quando você fala assim, não olhar à direita nem à esquerda, como o telespectador fala de direita e esquerda, você vê o seguinte, um episódio recente, esse incêndio na Cinemateca, ele reflete o quê? Uma guerra ideológica que a esquerda nunca fez no Brasil. A esquerda nunca fez esse tipo de guerra ideológica. Sabe, de você perseguir e porque acha que naquele setor tem gente de esquerda e tudo mais. Está pegando fogo um arquivo fantástico, uma memória no país e sendo destruído por essa questão. Aí você falou, CPI política. Eu não acho que é CPI política. Eu acho o seguinte, que jamais a gente poderia ter um presidente negacionista que pusesse em dúvida a questão da vacina, por exemplo. Todo mundo levou, quem tem a idade de 30, 40 anos, todo mundo levou a criança para vacinar, sempre levou. Nós nos livramos de paralisia infantil, de rubéola, de um monte de doenças com a vacina. Aí vem uns malucos falar contra a vacina. Outra coisa, pregar o não uso da máscara. Todo mundo sabe que é comprovado que é necessário, entendeu? Então, o que eu acho é que o atual governo, e aí você tem razão, mas é o atual governo, não são os outros governos, não, porque os outros governos fizeram. Está deixando de fazer um monte de coisa para centralizar fogo na questão ideológica. É isso que está acontecendo. Por exemplo, o PT foi acusado, eu estou no PSOL, não tenho nada, mas a gente sabe, de aparelhar o Estado, não era? Só que ninguém demonstrou isso cabalmente. E hoje a gente percebe claramente que é o que está acontecendo. Você bota quantos mil? Mais de 6 mil militares dentro do governo? Agora que tem um aparelhamento, é o que está ocorrendo. Agora, veja bem, e o enfrentamento do desemprego? Você não vê nada no atual governo. Tá? E a economia? Fala, vai melhorar, vamos fazer a reforma da Previdência que vai melhorar a economia, e não resolve nada. Vamos fazer a reforma trabalhista que vai aumentar o emprego e não resolve nada. Você não tem resultado. O Paulo Guedes está lá na economia, faz desde o início do governo, prometendo que precisa de uma reforma. Agora precisa da reforma tributária, agora precisa não sei o quê. Na realidade, o que estão fazendo? Estão fazendo um desmonte que depois não resolve nada e vamos falar assim, sabe aonde que foi o erro? Nós proibimos o Estado de gastar com aquela limitação do investimento público. E, na realidade, quem investe mesmo é o Estado. Só que aí já foi, porque aí você já privatizou um monte de coisa que não devia, você já passou reforma tributária, reforma trabalhista e previdenciária prejudicando as pessoas, e aí você não volta mais atrás. Então, na realidade, agora sim que está sendo levada a questão ideológica para o governo. Quando nós nos propusemos a apresentar esse programa aqui, eu quero dizer a todos os nossos telespectadores que nós não temos
Eu não pertenço a nenhum partido político, não sou filiado há muitos anos a nenhum partido político. Aqui a gente entrevista petistas, bolsonaristas, PSOL, DEM, enfim, todos os partidários, todos os políticos, e a nossa função aqui é provocar, inclusive os nossos apresentadores, os nossos entrevistados, para que eles se expressem da melhor forma possível sobre suas ideologias, sobre seus projetos, sobre as suas pretensões políticas e até sociais. Essa aí é a função do programa Cenário Político. Aqui nós não temos posicionamento político da nossa parte, nem minha pessoal, como da própria emissora. Fernando, eu quero dizer para você que foi um prazer recebê-lo aqui, vamos trazê-lo mais vezes. Você não deixa de ser uma figura representativa, um líder político da nossa cidade. Eu tinha até uma pergunta final para fazer para você, mas não temos tempo, porque chegamos ao final do programa, que era para saber se o eleitorado batataense definitivamente já bandeou para uma renovação total na política de Batatais, ou se ela é mais comportamental, de acordo com o comportamento de cada administração. Mas isso aí tudo fica para uma próxima oportunidade, e eu agradeço muito a sua presença aqui e a sua participação no nosso programa de hoje. Paulinho, eu que agradeço, mas eu quero aproveitar rapidinho, bem, porque até é uma coisa que eu fico devendo. Com relação ao trabalho da Anabela, um projeto de lei que ela aprovou agora, que eu acho muito importante, que foi a criação do Dia Municipal do Rock, que foi definido que todo 12 de junho é o Dia do Rock, principalmente por causa da homenagem muito bacana que foi feita ao Evandro, né, o punk, e ao Renato Pisani, né, que inclusive tocaram junto com o meu filho. O meu filho, quando estava em Batatais, fazia parte de banda de rock, além de uma série de outros, viu, Anabela? Você me perdoa, ela deu toda a relação de trabalho que ela está fazendo, tem apresentado na Câmara Municipal, mas infelizmente... Nós trazemos ela aqui numa oportunidade rápida aí para ela falar. Vai ser melhor ainda. Quem sabe você cobra a Anabela para ela ser a futura deputada estadual de Batatais. Ok, Fernando. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, TV Educadora, Valério, o pessoal da técnica. Tá? E foi um prazer. Com certeza, sempre convidado, estarei aqui.